Hoje eu peguei um trecho só do Evangelho de Filipe. Novamente, mais uma reflexão de caramba, gente, que evangelho denso, que evangelho difícil. O de Tomé foi um pouco mais leve, eu achei. O de Filipe, eu sabia que ele era mais puxado, mas uau, quando a gente começa a estudar para valer, que evangelho cheio de conteúdo. E é engraçado, porque para preparar para hoje, eu fui pegar no Piso Sofia, que eu sempre gosto de trazer para vocês alguns trechos, para a gente ir tomando um contato de leve com o Piso Sofia, né? E aí eu me deparei com a passagem que Jesus manda o Filipe ser o escriba. Eu falei, olha o Filipe, a gente está aqui falando do Evangelho de Filipe, e aí nessa passagem de Sofia, eles estão interpretando os hinos lá de Sofia, né, com base nos Salmos, as odes de Salomão, e aí cada discípulo vai interpretando, são 14 louvores. E aí, vários é a Madalena que interpreta, tem um que é o João, tem um que é a Maria mãe, e tem um que o Felipe reclama, falou, senhor, deixa eu interpretar um também, porque eu estou aqui na função de escriba e não tenho tempo aqui para participar da reunião. E aí ele fala, eu determinei que você, Felipe, Tomé e Mateus fossem os escribas aqui, né, os redatores da ata da reunião, né? Então Jesus teria determinado em Pi Sofia que tinham 3 responsáveis aí por anotar o estudo. Olha que imagem bonita, né? A gente carregar junto. E é interessante que a gente está agora estudando o Evangelho de Filipe, e para mim tem tudo a ver trazer passagens do Piso Sofia, porque até a terminologia que eles usam é a mesma, né? Porque, assim, os dois são textos da tradição valentiniana, isso já é indiscutível, mas a relação é muito direta, assim, parece que realmente o Filipe pegou aí uns outros trechos que ele anotou e colocou nesse evangelho, né? Como uma coletânea de ensinamentos. É a sensação que eu tenho. Então, hoje a gente vai para o 65, parágrafo 65, e novamente ele é um tema assim que dá muito pano para manga. E eu vou ampliar para o neoplatonismo e para o Filosofia. Então hoje a gente trata do assunto polêmico que é a região do meio ou estado intermediário. Vai ser o trecho de hoje do Evangelho de Filipe. Aí, por que eu falei, nossa, caiu muito bem esse assunto hoje, porque eu vi vocês conversando no grupo. Acho que foi no do WhatsApp, quando o Telegram tinha caído. E eu não consegui participar da conversa, só passei o olho na conversa de vocês, conversando bastante aí sobre as questões das entidades, do astral. Aí alguém perguntou dos orixás e tal. E eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje. Né? Até respondendo assim, como a gente estuda os gnósticos, e eu não tenho estudo nenhum e conhecimento nenhum de tradições africanas, eu me isento de falar a respeito, porque eu não acho certo eu dar opinião sobre algo que eu nunca estudei. Então, eu só sei que existe aí uma visão de que os orixás sejam forças cósmicas, tipo os eons, e outros teriam uma visão de que são entidades do astral, para quem você faz trabalhos, e aí parece mais os daimones aqui da tradição helênica. Então, como para mim não importa muito falar sobre algo que eu não conheço, né? Eu não vou dar opinião, e aí cada um, dentro do seu estudo, elabora a sua. O que me importa aqui é, dentro da tradição gnóstica, a gente entender como os gnósticos podem estar vendo esses seres da região do estado intermediário, da região do meio, e aí a gente aplica ou não a outras tradições, né? Para mim é mais importante a gente entender, não colocar na caixinha, dizer isso é isso, isso é aquilo, mas entender como é o funcionamento, né, dessas regiões, como é o funcionamento dessas forças, dessas potestades, desses seres, e aí cada um dentro do seu entendimento vai ver onde se encaixa melhor cada tradição, porque para mim o mais importante é a relação que a gente tem com essas forças, né? Se eu vou chamar elas por um nome ou por outro, isso aí para mim é indiferente. Aí por isso eu trouxe aquela tabela antiga que eu tinha feito com vocês, para a gente entender que aí, para eu categorizar uma força psíquica, um ser, uma entidade, uma força cósmica, né? Tem muito mais a importância de eu entender que tipo de energia, ação, função essa força exerce, e menos de eu simplesmente colocar o carimbo de é boa ou é má, ou serve para isso ou não serve para aquilo, mas dentro de uma noção de uma verdade universal, entender como isso transita no mundo e como é a ação, né? É mais categorizar
a ação e a consequência dessa ação do que simplesmente carimbar o ser, entendem o que eu estou querendo dizer? Porque para a tradição gnóstica, a gente não vai trabalhar com meias verdades, tá? Então, não é nem toda verdade, uma meia verdade, isso aqui não cabe aqui no gnosticismo, não cabe no hermetismo, né? Eles trabalham com o conceito de que há um mundo noético. Há o nous, a aletheia, a verdade, e a gnosis é o conhecimento, a vivência, a visão de sabedoria que revela essa verdade. Então, os gnósticos vão sempre trabalhar com essa premissa. Não tem meias verdades ou cada um tem a sua verdade aqui na tradição gnóstica. Tem interpretações diferentes que a gente pode se enganar nas nossas interpretações enquanto a gente não atinge a verdadeira gnosis. Então, nós todos estamos sujeitos a equívocos enquanto a gente está tentando interpretar o mundo, o ensinamento, e ainda não chegamos lá, no nous, não temos um entendimento noético. E aí eu lembro que a gente fez essa tabela há muito tempo atrás, quando a gente estava também estudando um trecho, não lembro de qual texto, que falava aí das forças. E aí a gente fez essa divisãozinha aqui em grupo, que a gente colocou a trindade gnóstica em cima, o limite com a Sofia e o Odabaô, e tudo que está abaixo, que diz respeito ao plano psíquico e físico. Então, eu lembro que a gente colocou aqui os deuses planetários, né, os arcontes e os regentes, abaixo de Aldabaoth, a ideia da mescla de luz com trevas, a questão do plano físico, do plano astral, do plano psíquico, a mente concreta, a mente que racionaliza as informações concretas do mundo, que pensa dados e fatos, que é aquela mente conceitual, né, que é útil, inclusive, para a gente estar vivendo no mundo. E há toda a questão da vida transitória, do estado de impermanência e morte, aqui no triângulo, que é reflexo, né? Inclusive, essa imagem que a gente teve na terça passada, a ideia da câmara nupcial espelhada, ou reflexo, que não é a verdadeira, né? É justamente porque é o mundo cópia, é o mundo de baixo. É onde vai transitar também os instintos, as paixões, os desejos, os vícios e as emoções. As emoções em seus estados purificados, elas se tornariam virtudes plenas, e aí elas voltariam a ser parte do pleroma. E aí, nesses planos de baixo, a gente pôs aqui uma listinha, pode incluir depois outros nomes, porque aí depende de cada religião e dito de tradição popular ou não, né? Tem vários nomes que a gente pode atribuir aqui, tentar fazer um exercício conjunto de entender. Então, aqui a gente teria as entidades, os elementais, os sentidos sutis, ou seja, tudo que a gente vê numa clarividência, tudo que a gente escuta numa clareaudiência, né? Tudo que é desse plano sutil, mas que é do mundo, estaria aqui embaixo, né? As forças psíquicas, os poderes construtores da matéria, os elementos, os seres que trabalham com os elementos, aí, se a gente entrar em esoterismos de elementais do fogo, do ar, da terra, sílfos, salamandras, né? Para quem acredita, para quem não acredita, estou só dando a lista. Temos os anjos, os tronos, as potestades e os demônios, as larvas astrais, os cascões, tudo. Aí vamos para o espiritismo, também tem uma lista aí de atributos. Então, tudo isso é do mundo de cá, o mundo de baixo. E aí a gente tem uma região do meio. E a região do meio ela vai ser lida de duas formas, tanto o meio, onde seria a transição de Yaldabaoth para Sofia, porque a Sofia está na oitava, então ela fica entre a sétima, que é o ápice aqui do retorno, e a nona, que é a introdução ao pleroma. A Sofia fica lá no meio do caminho. Mas o meio também pode ser tudo que está entre o ser humano e o pleroma. Tudo que está entre o ser humano depois da morte e o ser humano que é obrigado a voltar a um corpo físico porque não atingiu a centelha crística ainda e precisa retornar, segundo nos diz Espírito Sofia. Então, a gente vai ter essas duas leituras da região do meio. A região que transita de Aldabaoth para Sofia, que é os portões do pleroma, ou a região do meio, que é tudo que sai do plano físico, entra no plano astral psíquico, entra nas regências de daimones e arcontes e tudo, até o pleroma. Aí chegou no pleroma, não é mais região do meio. Vamos então para a próxima, para entrar no texto, né? Então, ficou claro, gente? Região do meio. Tudo que parte do ser humano e está nos 7 céus dos 7 arcontes.
sendo que os mais próximos da Terra são os que têm mais influência no ser humano, e os céus superiores estão mais próximos, né, de Sabaô e de Sofia. Ó, deixa eu perguntar, você falou em Sabaú aí, porque eu lembro que tem uma distinção, Sabaú e Sabaú bom. É, estou falando do Esse, bom. esse é o bom, né? Ah, É. tá ok. Tá bom, só isso. Ele é bom porque ele percebeu que o Yaldabaoth é ignorante, e aí ele se volta para a sabedoria. E a sabedoria leva ele para ficar pertinho do Pleroma. Ele é um arconte bom, né? Na verdade, todos os arcontes têm um lado bom, né? Como a gente tem visto. Mas o que diz então o Evangelho de Filipe? Ou se está neste mundo, na ressurreição, ou nos mundos intermediários. São três coisas. Ou se está neste mundo, ou na ressurreição, ou nos mundos intermediários. Deus me livre de encontrar-me ali. Neste mundo existe o bem e o mal. Neste mundo é o que? É o mundo que a gente, ser humano, está encarnado, desperto, vivendo. É isso que ele chama de neste mundo. As coisas boas do mundo não são apenas boas, e as coisas más não são apenas más. É a mistura. Porém, depois desse mundo, existe o mal que é realmente mal, o que é chamado de o meio, o lugar intermediário. É o mundo dos mortos. Enquanto estamos nesse mundo, seria bom alcançarmos a ressurreição, para que, quando nos despirmos da carne, possamos encontrar o descanso e não ficarmos vagando na transição, porque muitos se perdem no caminho. É melhor sair do mundo antes de pecar. Antes de pecar é antes de errar o caminho, porque a gente continua preso. Essa passagem, claramente, para mim, está falando desses três estados de existência, que é o estado da ressurreição, ou seja, na ressurreição estamos com Cristo no pleroma, o estado de estar encarnado no ser mundo, só uma pessoa vivendo desperta no mundo, e o estado intermediário. E vai ser muito descrito em Peixe Sofia, por isso que eu fui atrás de Peixe Sofia hoje, mas eu acabei nem pegando, porque a gente já pegou outras vezes, os trechos que eu acho que é do livro quinto, Peixe Sofia são 5 livros, ou 6, você me confunde, mas acho que é no quinto, que tem as descrições do pós-morte. Então a gente está falando aqui, nesse mundo, o mundo que eu estou vivo, enquanto um ser humano, que tem livre-arbítrio, né, que é o tema lá do Bardesanes, do livro das Leis das Nações, eu tenho a força do destino dos arcontes atuando em mim, eu tenho o poder da natureza, aquilo que é próprio do ser humano, viver, o tempo de vida, a biologia, o lugar onde eu nasci, então há um destino, uma natureza agindo sobre mim, e há o meu livre-arbítrio, fazendo com que eu retorne a minha alma para a virtude e me afaste daquilo que me torna mais prisioneiro. Mas há essa noção de a presença de escolha no mundo, né? De bem e de mal. E na ressurreição é o estado de Cristo. Lembram que no Evangelho de Filipe é dito que a gente só atinge o estado de ressurreição estando no mundo. Então, precisamos estar nesse mundo para encontrarmos a centelha crística, porque neste mundo temos acesso às escolhas do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência estar acordada e vivendo essa experiência. O problema seria que o estado intermediário, porque no estado intermediário nós não temos a mente funcionando muito bem, a consciência fica mais apagada e a alma fica totalmente à mercê das forças dos arcontes. No estado intermediário, a gente vai ter essas forças inferiores sem corpo físico, vagando e influenciando. A gente pode falar aqui de uma semelhança com o Sheol no judaísmo e com o Kamaloka na teosofia, talvez. Na tradição celta, a gente também pode falar do... Como é que era o nome? Esqueci o nome. Mas tem um mundo dos mortos, que é, inclusive, quando a gente fala em Halloween, né? Os mortos voltam no 31 de outubro, porque eles estão vagando nesse mundo intermediário. Então, essa visão do ficar preso no mundo intermediário vai se referir a esse mundo que a gente não tem a ação do livre-arbítrio, não tem como desenvolver a consciência, porque a gente não está agindo no mundo, e a gente está à mercê de forças sutis, principalmente as dos arcontes, que jogam com a nossa alma. Em Peixe Sofia vai ficar bem claro que aí cada alma vai ser recebida pelos recebedores das almas, que são ajudantes dos arcontes, no caso aqui os arcontes no seu sentido mais aprisionador mesmo,
e eles vão determinar destinos para essa alma antes dela voltar num novo corpo que é preparado para ela. Então a alma fica sendo levada a subplanos de infernos, e tem tudo isso no gnosticismo. Tem vários tipos de infernos, tipo assim, inferno de Dante mesmo. Só que a diferença do catolicismo é que não é um inferno para sempre, esperando o juízo final. É um período que a alma vai passando de acordo com as próprias ações dela. Na verdade, é bem parecido, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, mas eu acho bem parecido com a visão dos celtas e com a visão teosófica, que é justamente o inferno que é criado pela própria alma, né? A alma que tem muitos maus pensamentos e cultiva más ações no mundo, ela, ao se ver no pós-morte, ela vai se colocar exatamente naquelas situações infernais e repetir aqueles momentos de sofrimento, né? Então, cada alma vai ter o peso de seus julgamentos, porque é o julgamento da consciência sobre si mesma, na verdade. Enquanto ela não atinge a gnoses e não encontra o selo da luz, que é o selo dos mistérios, e ele não pode passar aí pela Virgem de Luz, lá em Pia Sofia, ela não atinge a ressurreição. Então, ela fica presa nesse meio, nesse lugar intermediário. É um lugar de prisão, é um lugar de não atingir a luz, e é um lugar que não se tem livre-arbítrio para poder continuar a jornada em busca do Cristo. Então, é o pior lugar para se estar, porque enquanto no mundo encarnado a gente tem livre-arbítrio e tem bem e mal, né, justamente essa é a questão principal, no lugar intermediário há forças que são verdadeiramente más, né? Lá não tem muito meio termo e não tem muito controle, não tem como desenvolver nada. Só passar por aquilo e esperar que numa próxima vida a gente atinja a ressurreição e consiga sair do mundo antes de ser jogado de novo nesse estado intermediário. Eu vejo aqui um incentivo para a gente não desperdiçar o tempo presente de vida. Porque ele está falando, Deus me livre ficar lá preso nesse mundo intermediário, né? Deus me livre ficar lá sujeito ao lugar que tem o mal, que é realmente mal, né? Melhor ficar aqui, que tem a mistura e que eu ainda tenho escolha. Aqui eu tenho posso construir meu caminho rumo à ressurreição, né? Eu posso me tornar um Cristo, eu posso buscar o Cristo, eu posso encontrar o Cristo aqui enquanto eu estou no mundo. E, na verdade, ele está dizendo, vamos aproveitar essa vida, porque cada vez que a gente morre, a gente é obrigado a ficar nesse estado intermediário, passar aí pelos recebedores de almas e tudo, e voltar, porque só o que tem o selo dos mistérios do pleroma consegue entrar no reino da luz. E quanto mais eu construo melhores oportunidades, mais eu tenho chance de encontrar esses mistérios. Mas enquanto eu não busco isso na vida, nesse mundo, eu fico perdida nesse estado intermediário, que é um estado de trevas também, né? É assim que eu enxergo. Então, como um incentivo a gente aproveitar a encarnação. E nesse estado intermediário, existem, no caso, na tradição gnóstica, e aí por isso eu trouxe também hoje o neoplatonismo, para a gente ver dentro da tradição helênica, existe a visão de forças que são representantes do mal. E aí eu não estou falando mais de paixões, vícios, nem nada disso. Eu estou falando de forças externas. Eu estou falando de entidades, de seres, de daimones, de coisas que têm a natureza maléfica. 100%. Não é que nem nós humanos que temos aí a luz e as trevas mesclado. Então ele está também falando dessa falta de mescla do mundo intermediário. Um mundo intermediário que às vezes a gente idealiza como um mundo bonito, né? Lá fiz uma viagem astral e tal, e a gente chega lá e tem uma penca de sujeira psíquica de seres da quinta categoria, da 15ª categoria negativa, e eles estão lá. Então, assim, Deus me livre eu ficar perdido nos estados intermediários. Eu quero encontrar a ressurreição e ir para o pleroma e pular esse mundo do meio, que são esses seres daqui, que não alcançam o pleroma porque eles não têm o pneuma, eles não têm o espírito, eles são forças psíquicas. Mas só reforçando, eu não... É que cada um de nós tem um background diferente, né? E pega gatilhos e influências diferentes aqui. Mas eu não vejo aqui a questão de punição, porque quando a gente pensa em um Deus que vai me punir, me jogar no inferno para sempre, porque eu só tenho essa vida, é uma coisa mais pesada.
Aqui eu me coloquei num estado de inconsciência e eu vou ficar preso num plano psíquico astral de inconsciência junto com outras energias densas, né? Vou ficar... Não tem, assim, um paraíso, tipo, nosso lar, assim, um mundo, né, que os leões lambem as ovelhinhas. Então, não tem... É o que a Vaneri falou. Eu morri, estou no estado intermediário, Deus me livre de ficar aqui. Eu quero voltar, encarnar de novo para ver se eu vou para o pleroma, porque minha casa não é aqui e nem no estado intermediário, é no pleroma. Essa é a urgência, no meu ponto de vista.